conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso povo e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Uma quinta-feira abençoada, cheia de vida, de alegria, de paz para você, querido telespectador, querida telespectadora da nossa TV Integração. É o nosso programa Mensagem de Fé e Vida, entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar, neste momento sagrado do almoço, para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da igreja. É muito bom estar com você novamente. Nós estamos começando um tempo muito especial na igreja, o tempo da Quaresma. Quaresma, 40 dias e 40 noites, teve início na quarta-feira de cinzas e será concluído na quinta-feira santa, pela manhã, né? Então aí, depois da Quaresma, vamos celebrar o mistério da Páscoa, o tríduo pascal, paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor. É um tempo que não é de festa, mas um tempo de preparação para a festa. Tempo de penitência, tempo de conversão, tempo de refletirmos sobre a nossa vida, de reconhecermos quão grande é o amor de Deus para conosco e de nos empenharmos em caminhar conforme a sua vontade aqui nesse mundo. Tempo de arrependimento do pecado que cometemos, tempo de conversão. Mudar de vida, mudar. Abandonar o caminho do erro, o caminho da maldade, o caminho da injustiça, o caminho da infidelidade, para voltarmos ao Senhor e vivermos uma vida nova na sua graça, na sua amizade. O tempo da Quaresma nos remete à igreja primitiva, quando os catecúmenos, os adultos que iam ser batizados, participavam, podemos assim dizer, da catequese final. Então, sob a orientação do bispo, eles eram introduzidos nos mistérios da salvação, à luz da Sagrada Escritura. Hoje nós temos algumas catequeses maravilhosas, como a de São Cirilo de Jerusalém, de Santo Agostinho, textos que se encontram em nossas livrarias, que nos possibilitam vislumbrar como era vivido, como era celebrado a Quaresma na igreja primitiva. Também nesse tempo, era, podemos assim dizer, o tempo em que os pecadores celebravam a penitência pública. A época não era qualquer pecadinho que exigia o sacramento da penitência, né? Eram aqueles pecados que nós chamamos os pecados capitais, né? O assassinato,
o adultério, né? A apostasia, que era o abandono da fé, e a idolatria. Assassinato, né? Adultério, apostasia e idolatria. Quando a pessoa caía nesses 4 pecados, ele deveria fazer a penitência pública. Vestia-se de saco, cobria-se de cinza, assim passava os 40 dias e 40 noites da quaresma sem banho, né? Como que, de uma forma concreta e pública, confessar, né? O que vocês estão vendo por fora é o que está por dentro. É pecado, é sujeira, é podridão. Ficavam assim nos lugares públicos, às portas das igrejas, pedindo às pessoas que orassem por ele, pela sua conversão. Nesta época, né, na igreja primitiva, o sacramento da penitência era celebrado uma única vez na vida. Você tinha 2 possibilidades de celebrar a conversão. Era o batismo, que geralmente era celebrado para adultos e extraordinariamente para crianças, né, porque a igreja estava nascendo, estava no seu início, né, as conversões aconteciam, né, com pessoas adultas. E o sacramento da penitência, que era público, batismo e penitência. Então depois, com o tempo, a partir do século VIII, a partir da experiência dos monges da Irlanda, que confessavam entre si os seus pecados. Então esta experiência, ela prevaleceu na igreja, até como maior fidelidade ao Evangelho. Porque na igreja primitiva, né, se interpretava de uma forma muito restrita o amor e a misericórdia de Deus. Podemos dizer que se valorizava mais o pecado do que a misericórdia. Né? A partir dessa experiência dos monges, né, da confissão auricular, então podemos dizer que se compreendeu melhor a misericórdia de Deus, que não perdoa uma única vez, mas que perdoa sempre que, arrependidos, caminhamos ao seu encontro. Por maior que seja o nosso pecado, o seu amor é infinitamente maior. E ele tem o poder de nos perdoar, de devolver a nós uma nova vida. Então, aí começa esta prática penitencial que nós temos hoje. Então, o tempo da quaresma, tradicionalmente, ele está ligado a esses 2 sacramentos. O sacramento do batismo e o sacramento da penitência. É costume, né, no nosso meio, durante a quaresma, o incentivo à celebração do sacramento da penitência. Temos até os mutirões de confissão, né, que é uma oportunidade para que os fiéis escolham o seu ministro, né? Escolham o ministro com quem quer celebrar. É direito do fiel. Ninguém é obrigado a confessar com o pároco. Você pode confessar com outro padre. É direito, né? A partir do Concílio de Trento, assim foi ensinado, né? Qualquer padre com uso de ordem na diocese, né, com a aprovação do bispo, ele pode atender a confissão de todas as pessoas que a ele procurarem. Então isso é importante. Mas o importante é que não esperemos o mutirão de confissão. Né? Cada pessoa pode e deve procurar o seu pároco, né, o padre da sua paróquia, o padre amigo na sua cidade, para poder celebrar o sacramento da confissão. Porque no mutirão de confissão, né, as coisas são um tanto corridas, é uma fila grande de pessoas que está ali, né, esperando para a confissão, né, e às vezes o padre não tem, né, mesmo no final de um dia, atendendo centenas de confissões, não tem mais, né, aquela paciência necessária, aquela palavra de sabedoria para aconselhar, né, não tem, né, essa disposição nem física, né, como seria necessário para celebrar um sacramento tão importante. No sacramento da penitência é bom lembrar, né, que a atenção deve estar primeiro na misericórdia de Deus e, em segundo lugar, na pessoa do penitente, que arrependido voltou. O padre, no sacramento da penitência,
ele ocupa um papel secundário, podemos assim dizer. Porque ali ele é instrumento da conversão do fiel, da volta do fiel para Deus. No sacramento da penitência, o padre, de um lado, ele representa a comunidade. Porque o nosso pecado somente atinge a Deus porque primeiro atingiu a pessoa. Porque primeiro fez sofrer alguém. Então o padre, em nome da comunidade, ele acolhe o irmão que voltou, o irmão arrependido. Diferente nela da parábola do pai misericordioso e do filho pródigo, daquele irmão mais velho, que não quis acolher o irmão caçula que voltou arrependido, que não quis participar da festa da reconciliação. O padre está ali, como irmão mais velho, como um presbítero, um ancião, para acolher o irmão mais novo que voltou, para ouvir a sua confissão em nome de Deus, porque o nosso pecado não é só contra Deus, primeiro ele atinge a pessoa, e em nome de Deus, impondo as mãos, dá a absolvição, perdoar o pecado, para que a pessoa possa voltar à comunhão com a igreja e assim celebrar a Eucaristia junto com todos. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos celebrar este tempo da Quaresma com muita fé no coração, com muita esperança. Vamos procurar viver bem o espírito da Quaresma. Se eu tenho um pecado grave, eu vou confessar, Eu vou confessar o meu pecado. Se não tem, vou continuar em comunhão com o Senhor. Durante a Quaresma, nós somos chamados, nos lembra o Evangelho de ontem, da quarta-feira de cinzas, a viver algumas atitudes importantes. A oração, que é essencial para a nossa vida, é tempo de conversão, mas é um tempo também de oração. O jejum, para mostrar a Deus que por mais importante que seja o alimento, nós somos capazes de renunciar até o alimento que é tão importante para nós, para demonstrar o nosso amor a Deus, e a caridade fraterna, que a Bíblia chama a esmola. Oração, jejum e a caridade fraterna. Tempo de conversão também aos irmãos. Durante a Quaresma, a igreja no Brasil sempre, desde 1964, vem celebrado a campanha da fraternidade. Porque a conversão não é uma questão só pessoal, mas ela tem também uma dimensão social. E cada ano, um tema social importante é trazido para a reflexão dos cristãos, para que possamos nos empenhar em transformar a realidade do nosso Brasil numa realidade mais justa, mais fraterna, mais humana, que corresponda à vontade do Senhor. Assim temos temas voltados para a ecologia, tivemos temas voltados para pessoas em situação especial, como os idosos, os menores de rua, os portadores de deficiência física. Nesse ano, o tema é a questão do tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas. No passado foi mais grave, o tráfico de escravos para o Brasil, onde pessoas eram feitas mercadoria. Na época da construção de Brasília, no apogeu do capitalismo no Brasil, na década de 70, os caminhões de boias frias que saíam do Nordeste e eram trazidos e vendidos aqui na região Sudeste para trabalhar nas construções, nas indústrias. Isso foi terrível. No período da Segunda Guerra Mundial, a quantidade enorme de nordestinos que foram levados para trabalhar na cultura da borracha na Amazônia. E quanta gente foi ali escravizada e morreu a serviço da empresa Ford, que precisava de borracha para a construção dos seus carros. Hoje nós vemos outro tipo de tráfico humano e que supõe da nossa parte reflexão e tomada de atitude. Porque é uma situação que depende da polícia, sim, que depende do Estado, sim, que depende da fiscalização da Polícia Federal, sim,
mas que depende também da sociedade. Quantos são os jovens, quantos são as jovens que são levadas para a Europa para a prostituição e muitas vezes encontram lá escravidão. Foi até um tema há pouco tempo abordado por uma das novelas aí da Rede Globo, né? Que aproveitou a carona da campanha da fraternidade e trouxe o tema. Mas foi bom, ajudou, né? A questão do tráfico de crianças. Ainda essa semana o noticiário mostrou, né, que mais de 200 crianças sendo traficadas na China, né? Mas não é só na China. O Brasil está cheio de histórias assim, de crianças que são retiradas, né, de casa, né, do pátrio poder, tiradas do papai, da mamãe, levadas, vendidas, né, para famílias mais ricas dos Estados Unidos e Europa. Porque é um problema sério. Hoje os casais vão adiando a gravidez enquanto dão conta, né? Porque casa, tem que construir a casa, tem que trocar o carro, tem que realizar profissionalmente, tem que fazer o curso de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, para depois pensar em ter filho. Aí é aquele desespero. E muitas vezes esses papais e mamães, querendo ter um filho, entram, né, neste crime, né? Neste mercado criminoso que é o crime da adoção, né? De comprar crianças para poder adotar. E outro aspecto terrível, né, que a campanha da fraternidade desse ano nos chama a refletir, é a questão do tráfico de órgãos, que sabemos que é hoje um crime que envolve mais recursos do que o próprio tráfico de drogas e que vitima muita gente. Isso envolve outros países, mas também o nosso país. Pessoas que são levadas a vender, né, um rim, são levadas a vender, né, um olho e assim por diante. Há países que têm até o mercado, né, o turismo de órgãos, onde navios são enchidos de pessoas, vão para países pobres e ali encontram órgãos para serem vendidos e comprados. Então, um tráfico que envolve assassinos, né, que envolve sofrimento, que envolve, né, a exploração da vida humana, da dignidade do ser humano. Então, é o tema que a campanha da fraternidade vem nos chamar a refletir, né, e a trabalhar para que também a nossa sociedade se converta. A questão do tráfico humano. Enxergar a pessoa humana como filho e filha de Deus. Acolhê-la, servi-la, valorizá-la como filho e filha de Deus que é. Eis o tempo de conversão. Eis o dia da nossa salvação. Vamos viver com esperança no amor de Deus esse tempo quaresmal. Que o Senhor Deus da vida, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da nossa diocese, que Ele nos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, misericórdia.